Olá, bom dia. Tudo bem? Vocês sabem que se comemora no dia 31 de outubro? Hoje? Quem sabe? Oi? Halloween. Eu vou falar porque vocês não vão descobrir. Hoje, dia 31/10 de 2021, se comemora o aniversário da Thaís. Viu? Mas também o dia da reforma. Né? Se não fosse a reforma, se não fossem aqueles homens lutarem lá pela gente, né? Também, óbvio, nós não conheceríamos a Thaís, não conheceríamos uns aos outros, né? Então o Evangelho nos proporciona isso. Mas amém, que bom que vocês já sabem agora que a Thaís também está fazendo aniversário e que também hoje é o dia da reforma. E quando se pensa na reforma, não é a Thaís que vem à cabeça, né? Mas quem vem à cabeça da gente? Oi? Lutero, grande amigo, irmão em Cristo, Lutero. Bem, vamos orar e agradecer a Deus, porque durante todo o nosso culto, durante todo o momento que nós estamos tendo aqui, Deus está sendo glorificado, está sendo exaltado. Eu louvo, eu sou muito grato a Deus por nos permitir adorá-lo e cantar louvores a Ele. Então eu queria agradecer. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença diante do Senhor. Muito mais do que estar nesse lugar, nesse conforto, Senhor, é estar na Tua presença. Porque a Tua presença traz conforto à alma. E esse conforto nunca acaba. Esse conforto nos faz cada vez mais amá-lo, viver para Ti, Te adorar. E nós estamos diante do Senhor, diante de um Deus que por muitos anos o povo foi proibido, ou pelo menos enganados para que não pudessem chegar diante de Ti. Mas nós Te louvamos porque já cantamos, já lemos partes das Escrituras que nos apontam, Senhor, para esse grande amor de Cristo vindo em nossa direção, morrendo por nós e nos levando de volta à comunhão contigo. Nós Te agradecemos por tudo, por todos os movimentos que foram feitos nesse mundo, através da Sua liderança, através do Seu governo, para que nós, os Teus filhos, pudéssemos de novo Te encontrar e viver segundo a Sua orientação. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria começar lendo um texto da Bíblia e eu quero pensar nele nos dias de hoje e um pouquinho a respeito daquilo que a gente viu, daquilo que a gente conhece nas leituras a respeito de todo esse movimento da Reforma Protestante. Tem um texto em Oséias, o capítulo 4, verso 6, que diz que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. O princípio desse texto significa que pelo fato do povo não ouvir Deus, não buscá-lo, não andar com Ele, não conhecê-lo, é normal que o homem pereça, é normal que o homem viva em caminhos de ruína. Ele não tem condição de dar as melhores respostas para as suas indagações, para os seus problemas, para os seus traumas da vida, para todo esse momento que a gente vive hoje. O homem sem Deus, sem ter esse conhecimento, ele não consegue caminhar, ele não consegue viver de forma sadia espiritualmente. Ele vai ter sempre conflitos na sua mente, na sua alma, e isso então vai prejudicá-lo na sua caminhada nesse mundo. E era justamente isso que a gente percebe quando a gente olha
né, a história no que se refere à reforma protestante. O que a gente vê é o ser humano sendo tolhido, ou pelo menos proibido de ter acesso às Escrituras. Bem, quando a gente fala da reforma protestante, a gente lembra logo de Lutero, século XVI, suas 95 teses coladas naquela igreja, confrontando então as autoridades daquela época, mediante a revelação que ele teve em contato com as Escrituras. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. A gente costuma, ou pelo menos quando a gente ouve falar muito da reforma, a impressão que se tem é que a confusão existiu justamente naquele momento, né? Quando Lutero chega e começa então a expor para as pessoas o seu pensamento, aquilo que ele achava, a impressão que se tem é que de fato ali começa então uma grande confusão dentro da Igreja Católica. Mas todos nós sabemos, e caso você ainda não tenha visto nada a esse respeito, você pode buscar na internet, ler alguns historiadores, que você vai ver que isso na verdade já vinha acontecendo. A estrutura da Igreja Católica, ela já passava por vários problemas, né? Entre eles mesmo, muitas divisões, muitas confusões, tudo por conta do interesse próprio, tudo na intenção de fazer com que o povo continuasse sendo o povo e a liderança, né, aquela estrutura que eles tinham, continuasse sendo aquela estrutura, vivendo ali dentro dos seus prazeres, dentro daquilo que eles conheciam como uma vida, vamos dizer assim, cristã, no sentido de governar o povo. Por exemplo, em 1300, isso bem antes da Reforma Protestante, vivida por Lutero e por alguns outros, lá no ano de 1300 e pouco, o Papa, que estava em exercício na ocasião, ele solta então um documento, e aí começa algumas confusões, dizendo que a salvação ela só poderia vir por meio da igreja, e não só da igreja, como também através do Papa, quem estava em exercício. Nesse período, é interessante que isso causa uma coisa muito chata ao rei da França, que manda então, por esse motivo, por outros motivos, ele manda então capturar esse Papa. Ele leva esse Papa cativo para a França. Ele não concorda com a liderança dele, com essa maneira de se apresentar para o povo. Não existia outro meio de salvação a não ser estar inserido dentro da Igreja Católica e pelo aval do Papa. Ele é levado cativo. Lá mesmo eles decidem então colocar um outro Papa no trono. Ele da França, ele governa a Itália. O concílio lá da Itália não gosta disso, decidem ter um outro Papa. Olha que coisa interessante, que nesse período, no ano de 1300 e pouco, a Igreja Católica então ela tem 3 papas. E o mais interessante é que o que se pregava era que o Papa, ele representava Deus na Terra. Era ele que tinha então a comunicação com o povo a respeito das coisas espirituais. Irmãos, eu estou sendo assim bem simples, né, para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. O Papa então era aquela pessoa que representava Deus na Terra. Era através dele que se dizia que os homens teriam salvação, através da igreja, através dessa liderança. E então agora o povo está diante de uma cena muito louca. Se é através dele, do Papa, que nós vamos chegar a Deus, nós vamos ter acesso à salvação, então quem é então o Papa de fato que representa Deus diante dessa loucura toda? Então, esse Papa que foi levado cativo, ele morre, e agora nós temos 2 papas reinando, ou pelo menos exercendo essa função. Isso gera uma confusão. Nesse mesmo período vai surgir um cara, que eu não sei falar o nome dele, até porque os nomes eram difíceis, né? Eu não domino inglês, então talvez depois vocês lendo lá vocês vão ver. Surge então um homem
que ele pega e começa a traduzir algumas partes das Escrituras, e quando ele traduz, ele leva então essa tradução para o seu povo, que começa a ter acesso às Escrituras. Esse homem é pego, ele vai responder por aquilo que ele fez, ele é preso, colocam ele na fogueira e ele é queimado. E diz o autor, contando a história desse homem, que quando ele está morrendo, ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí ele morre. Nesse mesmo período, no ano de 1300, ou seja, 200 anos antes da chegada de Lutero, com todo aquele processo de transformação, trazendo as suas teses, nesse período existem muitas coisas, acontecem muitas coisas. Por exemplo, uma delas é a peste negra, que na ocasião matou 1/3 da Europa, uma doença que chegou do nada, que matavam as pessoas de repente, famílias eram dizimadas, às vezes sobrava um filho, às vezes sobrava um pai, e é óbvio que você deve estar pensando aí no momento em que nós estamos vivendo, no auge da pandemia, quando isso também aconteceu nos nossos dias. Mas esse momento chega e assusta então as pessoas daquela época, porque a salvação era mediante estar na igreja e também através do Papa. Então começa a se falar que a salvação, a salvação na época ela era conquistada através de você comprar mesmo um pedaço de papel, um documento que dizia que você tinha os seus pecados perdoados. Era como se você comprasse a salvação, são as indulgências, aquelas coisas todas. O povo era pobre, fica então desesperado: nós não temos como comprar isso, então o que nós vamos fazer? Se pensou então que o Deus de toda a terra estava de alguma coisa lançando sobre eles uma ira. O povo então, muitos daquelas pessoas, começam então a sacrificarem suas próprias vidas para ver se de alguma forma eles aplacavam a ira de Deus sobre aquele povo. A história vai dizer que muitos deles se mataram, outros andavam pela cidade quase que nus, batendo no seu corpo, nas suas costas, para que pudesse de alguma maneira fazer com que Deus parasse com aquela doença que estava dizimando todo mundo. Isso tudo está acontecendo antes da chegada de Lutero. E aí é interessante que o Papa, que estava na gestão no momento, ele tenta descobrir o que estava se passando pela cabeça do povo, e ele queria de alguma maneira tentar resolver essas questões. Ele recorre a um catecismo, eu esqueci o nome do catecismo, me perdoe, e esse catecismo diz o seguinte: ele começa a interrogar as pessoas para saber o que elas estavam fazendo. E as perguntas são interessantes porque, deixa eu tentar lembrar de algumas. Tipo assim: você brigou com Deus porque você fez um jogo e você não teve êxito nesse jogo? Você questionou Deus quando você presenciou ou ficou sabendo da morte de uma criança? Você questionou Deus, você brigou com Deus, você argumentou com Ele quando você acordou e você esperava ter um sol bonito e estava chovendo? Então, na verdade, a ideia era tentar saber se alguém ali tinha questionado Deus, estava vivendo em briga com Deus. Na verdade, era um catecismo que questionavam as pessoas, mas em nenhum momento trazia sobre eles um pouco de paz, um pouco de alento, tirava das costas deles o peso daquela vida que eles viviam de escravidão. Ou seja, não existiu nenhum momento ali onde houvesse graça, onde alguém pudesse chegar e trazer: olha, calma, vamos pensar dessa forma, vamos agir assim. Não houve isso. Isso tudo estava acontecendo nesse período. Uma outra coisa também que aconteceu nessa época, depois você pode ler, buscar, é que houve um momento naquela época de terror da morte. Primeiro que estava todo mundo morrendo, e começa então a surgir a ideia das bruxarias, né? Das feitiçarias, e
toda mulher bonita que aparecia, toda mulher atraente, de boa aparência, ela era morta, porque se dizia que elas eram bruxas. E a história vai dizer que as 30 mil mulheres foram mortas por conta desse movimento que houve na época. Isso tudo estava acontecendo antes da chegada de Lutero. Eu não estou conseguindo trazer para vocês em detalhes, eu estou só dando uma ideia rápida de toda a história da leitura, mas a questão é que todo o movimento que esses homens fizeram ao serem levantados por Deus, ao se depararem com as Escrituras, ao serem revelados, ao serem revelada a eles a graça de Deus, apontou esses homens para as pessoas, apontou esses homens para um movimento de aproximação a Deus, de conhecimento de Deus. Eles entendiam que quando esses homens tivessem seus olhos abertos, eles de fato seriam libertos de toda essa opressão, dessa vida que eles viviam. Então começa a se tirar a autoridade do Papa, começa a se tirar a autoridade da liderança da Igreja Católica, que o tempo todo falava que, pregava que eles eram os responsáveis, ou a porta de entrada para que as pessoas pudessem ter a salvação. Bem, isso é o que está na história antes do século XVI, antes da chegada de Martinho Lutero, e agora eu queria pensar com vocês sobre esse tema que eu coloquei: sacerdotes uns dos outros, porque na verdade, se nós olharmos bem, dentre outras doutrinas ou orientações ou movimentos que a Reforma fez, uma delas foi levar o povo a viver essa vida de sacerdócio, ou seja, um cuidando do outro, um velando pelo outro. Eu não vivo mais na perspectiva de salvar a minha vida, de chegar simplesmente, pagar um documento, fazer uma penitência e ser salvo. Não, agora as pessoas começam a olhar uns pelos outros através desse movimento que foi feito por esses homens que Deus levantou, assim como o próprio Lutero. Então, o ponto que eu queria trazer era justamente essa vida sacerdotal. Por quê? Naquela época, você tem a visão, a ideia do clero, daquelas pessoas que viviam na corte, na liderança, governando, né? Eram vistos como as pessoas mais inteligentes, mais espirituais, as pessoas mais santas, que se comunicavam com Deus. E você tinha também os leigos, o povo, que na verdade se entendia como pessoas que não tinham acesso a Deus, que não conheciam as Escrituras e que eram vistos como pessoas que simplesmente viviam as suas vidas no seu dia a dia, no seu trabalho braçal. Não eram pessoas que eram vistas com uma certa importância, com um certo cuidado, com um certo valor. Quem tinha valor eram os estudiosos, eram aqueles que estavam lá em cima, eram aqueles que governavam, eram eles que dominavam todas as coisas, e o resto do povo tinha que viver sendo meio que subordinado ou submisso a essa liderança. Quando então esses homens começam a vir, quando Lutero surge, eles começam a olhar para o povo e pensar então que aquilo que estava sendo revelado para eles podia chegar até a essas pessoas, e à medida que chegassem a essas pessoas, eles também poderiam viver e pensar na possibilidade de estarem olhando à sua volta, olhando para as pessoas. Então eu não precisava mais me preocupar em querer comprar a minha salvação ou fazer algum tipo de sacrifício pensando só em mim ou naquilo que eu quero. Eles agora podiam pensar na vida uns dos outros, porque então, quando eles chegam diante de Deus, eles percebem que o sacrifício que foi feito através de Jesus Cristo, ele podia chegar a todas as pessoas,
o povo sofria muito, eles eram sempre mantidos distante das Escrituras, mantido distante da vida, vamos dizer assim, uma vida social melhor, no que se refere a ter uma condição financeira, estrutural melhor. Eles eram sempre deixados lá vivendo. Então, quando a gente olha para a reforma, ela também aponta para essa vida sacerdotal uns pelos outros. Isso, de fato, fala aos nossos corações hoje. Fala, porque nós estamos vivendo um momento em que me parece que nós estamos vivendo como aquela frase, né? Um por todos, mas todos por um não. Eu acho que eu falei errado? Não, né? Não é isso. Na verdade, o que eu quis dizer é que nós estamos vivendo mais a nossa vida e não olhando para as pessoas. Eu acho que eu me enrolei. Mas a ideia hoje é que parece que hoje começa então a existir um pouco dessa separação. Por que eu estou falando isso? Eu não posso me estender muito. Eu vou correr para chegar onde eu preciso. Tentando trazer um pouquinho para os dias de hoje, nós vivemos um tempo onde nós queremos de fato pregar a palavra de Deus. Nós queremos falar de Deus para as pessoas. Queremos usar os meios de comunicação, as redes sociais, que faz com que levar essa palavra que liberta chegue mais rápido à vida das pessoas. Você imagina eu aqui falando, eu não, né? Óbvio que não. Mas imagina alguém muito importante chegando aqui na igreja, alguém de renome, pregando para nós, sendo transmitido. É óbvio que se essa pessoa que estiver aqui for uma pessoa conhecida e admirada pelas pessoas, nós vamos ter ali 30, 40 ou talvez até mais pessoas vendo, ouvindo ou depois até visualizando aquilo que foi dito. Isso é um ponto. Isso é um ponto positivo. É interessante. Porém, o que se via naquela época é que esses homens, eles não só traduziam, eles não só levavam as escrituras até as pessoas, não só traduziam e faziam com que as escrituras chegavam até as pessoas, mas eles viviam junto com essas pessoas. Eles lutavam com essas pessoas. Eles estavam no meio do povo, defendendo aquilo que eles criam, aquilo que foi revelado para eles, para que houvesse uma transformação. Eles saem então dessa liderança que cria uma barreira do povo com eles e vem viver no meio do povo. É o que Jesus Cristo faz quando ele vem à Terra. É o que Jesus Cristo faz quando ele vive conosco. Então hoje, quando eu vejo essas situações, me chama a atenção, porque eu acho que nós podemos voltar a esse tempo. Voltar a esse tempo de estar junto, voltar a esse tempo de aproximação, de contato. É óbvio, respeitando ainda todos os nossos protocolos, mas de você viver perto. Não simplesmente de falar de uma palavra que liberta, que transforma, mas viver com essa pessoa. E aqui eu não estou dizendo que você precisa ter 20, 30, 40 pessoas no seu convívio fazendo isso. Mas se você tiver 2, 1, 3, você já está vivendo esse sacerdócio que a Bíblia nos chama a viver. Só que parece que o nosso coração está muito mais tendencioso a revelar quem somos, ou o que fazemos, ou como fazemos, do que de fato vivermos junto com as pessoas. O movimento aponta para ir até o povo, para viver com eles, para lutar as lutas com eles. E isso vem para dentro da nossa casa. Isso vem para os nossos relacionamentos. Quando eu digo para os meus filhos, olha, antigamente as pessoas não tinham acesso à Bíblia, e hoje aqui em casa tem milhares de Bíblias. Por favor, leiam a Bíblia.
É melhor que eu chegue para o meu filho e para a minha filha e sente com eles e vamos ler a Bíblia. Vamos orar. Porque quando esses homens chegam, eles não só traduzem as Escrituras para que as pessoas pudessem ter acesso, mas eles oram com aqueles que não conseguem orar, eles leem com aqueles que não sabiam ler. Ele não diz, olha, se vira, está aí, está fácil. E eu acho que isso chama a nossa atenção para os dias de hoje, para que eu e você voltemos então a viver o Evangelho na sua raiz. Não um Evangelho impactado pela mídia, pela rede social, não um Evangelho que parece meio que ser algo... me fugiu a palavra, me perdoa. Superficial. Ou, olha, você quer ouvir? Liga a internet, olha aí, você vai conhecer. Sabe quando existe um tema, um assunto, que alguém de casa quer saber o que é, ou algum amigo quer saber, você manda para ele o link e faz ele ouvir. Sabe quando você tem lá uma mensagem legal de um determinado pastor que você gosta, e você pega simplesmente aquele link e manda lá para o cara? Bacana, você quer compartilhar, mas não há uma ligação. Percebem que o negócio está meio que no automático? Quantos de nós encaminhamos uma mensagem para um irmão que nem sequer depois nós ligamos para ele para saber o que ele achou, como foi? Simplesmente eu encaminhei. Nós não vivemos mais juntos, nós não pagamos o preço, nós não caminhamos juntos. Irmãos, eu não sei, eu tenho sido muito direcionado para essas questões. Eu estava dando uma olhada nas coisas que eu tenho lido e nas coisas que eu tenho preparado para pregar aqui na igreja e tive em Itaipuaçu, e eu percebi que por algum motivo eu tenho sido muito apontado para essa direção, de voltarmos a ler as Escrituras, de voltarmos a ter a nossa vida devocional a Deus, de voltarmos a nos dedicar mais na oração, de olharmos uns pelos outros. Eu não sei porquê, mas isso tem vindo muito forte ao meu coração. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui conhecem muita coisa da história da Reforma, que poderiam estar aqui dando uma aula para todos nós. Eu não tenho dúvida disso, e que seria extremamente enriquecedor. Mas enquanto eu estava lendo um pouco sobre todo esse movimento, isso ficou muito forte no meu coração. Esses homens, de fato, sendo despertados por causa do povo, sendo despertados por uma justiça, a preocupação de estar com as pessoas. Existiam pessoas na época que não sabiam ler. Existiam pessoas na época que não sabiam nem o que fazer quando recebiam as Escrituras traduzidas. E esses caras pagam um preço. Tem eu não gravei o nome, antes de Lutero, ele tem eu acho que ele era um papa e ele foi transformado pela palavra de Deus, e ele chega diante de um bispo e de um papa, eles estão sentados. Se você souber disso, você pode me corrigir, não tem problema, pode me ajudar, mas é que a frase dele é muito interessante. Ele diz o seguinte: eu vou continuar revelando as Escrituras para o povo, porque o meu desejo é que esse povo que está no dia a dia lutando, eles conheçam tanto a Bíblia, mais do que vocês, que estudam todos os dias e vivem dentro dos seus locais de estudo. Ele estava dizendo o seguinte: eu vou lutar para que eu consiga pelo menos 2 pessoas que conheçam muito da Bíblia e viva ela mais do que vocês, que estudam, que leem, e não saem das suas igrejas, por assim dizer. Só que essa questão de ser sacerdote, de cuidar uns dos outros,
isso meio que se perdeu durante o tempo. Por que isso se perdeu? Se perdeu porque quando eu me torno um sacerdote, quando eu me entendo como um sacerdote, que preciso, através do Evangelho, levar as pessoas a Deus, pregar o Evangelho para elas, ser um sacrifício vivo para que essas pessoas possam chegar até a Deus, isso acaba fazendo um outro movimento na minha vida. Se eu sou um sacerdote, logo eu não preciso de ninguém. Quando você olha para o Antigo Testamento, o sacerdote, ele intercedia pelas pessoas. Ele não intercedia por ele. Todas as vezes que ele entrava lá, ele intercedia pelas pessoas. Significa que nós aqui, hoje intercedemos por alguém e amanhã alguém vai interceder por nós. Significa que hoje eu vou orar por alguém que está enfermo, precisando de alguma coisa, e amanhã eu vou ser um enfermo precisando de uma oração. Significa que hoje eu leio a Bíblia com alguém, eu ensino alguma coisa da Bíblia, as Escrituras, mas amanhã alguém talvez tenha que me ensinar, e me ensinará com certeza algumas coisas da palavra de Deus. Então, viver essa vida de sacerdote, infelizmente, hoje meio que se perdeu. Por isso que nós vemos muitas pessoas distantes da igreja. Porque eles julgam conhecer e saber tanto, que qualquer texto da Bíblia ele é capaz de ler e ter a sua boa interpretação. Existem recursos à sua volta que faz com que ele consiga, de fato, entender aquilo que ele está lendo. São muitos escritores, muitos teólogos, muitos pastores, que hoje você não precisa ter dúvida de nada. A questão é sanar uma dúvida ou viver aquilo que você está entendendo da palavra de Deus. Você quer simplesmente conhecer, você quer simplesmente entender, ser esclarecido, ou você quer de fato entender, ser esclarecido para viver, para estar com as pessoas, para produzir frutos na vida das pessoas. Só que hoje, quando nós partimos para essa vida de sacerdote longe das pessoas, longe do convívio da igreja, longe desse lugar, a sua vida sacerdotal ela não tem significado. Não tem. Porque Deus, Ele fala conosco, Ele se revela a nós através da palavra pregada, através da ceia e através do batismo. Aonde que isso acontece, irmãos? Na igreja. Isso acontece quando nós estamos aqui. Então, hoje, quando nós olhamos para a estrutura, é óbvio que uns são chamados para pastores, presbíteros, diáconos, por aí vai, como vocês conhecem. Então essas pessoas que têm esse chamado de liderança, são mais santos, são eles que devem, então, fazer todo esse movimento? Não. São chamados a fazerem também. Assim como uns são chamados para pastores, presbíteros, diáconos, seja lá o que for, outros são chamados para serem advogados, dona de casa, motorista de ônibus, vendedor, e por aí vai. A questão é que todos esses chamados, eles foram chamados para glorificarem a Deus. Essa era a mensagem que a gente consegue também perceber quando esses homens fizeram todo esse movimento. Levar as pessoas a se aproximarem de Deus para que vivam entre elas de forma a glorificar o nome dele. Só que às vezes nós esquecemos, achamos que estar aqui, ou estar ali, ou estar falando do CTM, ou tendo uma posição dentro da igreja, parece que essas pessoas são as que estão mais próximas de Deus. Parece que elas são mais santas. Somos iguais, irmãos.
temos as mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas. Hoje eu estou aqui falando para vocês, amanhã, hoje à noite eu vou estar aí com vocês e vai ter outra pessoa aqui falando, e assim por diante. A mesma coisa no CTM, enfim, em todos os lugares. Eu não estou no meio hoje secular, na questão de trabalho, mas já estive, já falei muito do Evangelho para as pessoas. Aonde eu estava, eu entendia que eu precisava pregar o Evangelho para libertar as pessoas, para abrirem os seus olhos a respeito do Evangelho. Então eles olhavam o tempo todo para as pessoas com o objetivo de levá-los até a presença de Deus. Ninguém pode ter, irmãos, a expectativa de receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida longe da igreja. Não pense que dessa maneira vocês vão receber o poder de Deus para viver. Longe da igreja, longe da comunidade, longe da comunhão dos santos. Não vão. E eu aqui não estou fazendo um apelo para que a igreja encha, para que os irmãos venham, não. Eu estou simplesmente falando uma verdade. Falando uma verdade. Se você quer viver uma vida sacerdotal, se você quer, diante de algumas situações da vida, dentro da tua casa, seja onde for, ter sabedoria, ter discernimento, equilíbrio espiritual para algumas questões, viva no meio dos santos. Viva no meio da comunidade, participe dos sacramentos. Com certeza você será fortalecido, você será ensinado a viver aonde você estiver o Evangelho. Então, para mim, dentre muitas coisas que me chamou a atenção ao ler algumas coisas com relação a todo esse movimento, a todo isso que aconteceu, foi que nós fomos chamados para sermos sacerdotes uns dos outros. Aqueles homens não tiveram suas mentes abertas e daí por diante pensaram em apenas se tornarem pessoas famosas, conhecidas, terem bastante seguidores, escreverem. Não. Aqueles homens deram a sua vida em prol das pessoas. Eles de fato foram para as ruas. Eles de fato, eles confrontaram os equívocos, os pecados, as mentiras e apresentaram a graça de Deus para a vida daquelas pessoas. Apresentaram a igreja, a comunhão, o estar junto, dizendo o seguinte: tanto quem está lá em cima ou quem está embaixo, são todos iguais. Todos podem receber a revelação de Deus. Todos foram chamados para ter essa revelação e falar para as pessoas. Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Nós vamos cear. Quem sabe pensando um pouquinho hoje sobre todo esse movimento, tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui conhecem muito a respeito da reforma, deve estar tendo muitas lembranças aí na sua mente de tudo que você já leu, mas que ela nos desperte hoje, nos desperte para essa vida devocional, para essa vida sacerdotal, de olharmos para as pessoas, de não enviarmos simplesmente vídeos, links, mas que em algum momento a gente esteja junto. Em algum momento a gente marque um café, marque uma conversa. Um dia desse eu mandei uma mensagem, mandei um linkzinho para um amigo e 3 dias depois eu fui dar uma olhada. Ele nem tinha visto. Falei, poxa, mas ele não viu tanto tempo. E ele já tinha visto o WhatsApp dele algumas vezes. E aí eu fui e fiz uma ligação. Fala, meu amigo, tudo bem? Ele, tudo bom, cara, quanto tempo? Ele não é um cristão. Quanto tempo? Como é que você está? Ele, tô bem, rapaz. Falei, poxa, te mandei um
videozinho para você assistir, eu achei muito legal, foi impactante na minha vida. Aí ele falou assim, poxa, desculpa, Alessandro, é que eu até vi quando chegou, mas vão chegando outros, ele é um advogado, um grande amigo, vão chegando outros e eu não consegui, eu não voltei lá, eu me perdi nele. Aí eu falei, mas dá uma olhada aí, vê o que você acha, depois a gente conversa. E aí ele retornou falando, vamos marcar um almoço. Eu falei, opa, tomara que não seja só para comer, mas né, vamos marcar um almoço. Precisamos, aquela frasezinha, né, sermos intencionados. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, vocês conhecem, a reforma, ela aponta para uma igreja centrada no Evangelho, onde só as Escrituras podem levar o homem a conhecer a Deus. Então, hoje o grande desafio da igreja é viver as Escrituras, é falar das Escrituras. Então, que você também, ao pensar na reforma, lembre-se que não tem nada a ver com você nem comigo, mas tem a ver com Deus, tem a ver com aquilo que Ele faz, tem a ver com aquilo que Ele faz, não com a gente. A reforma veio para levar as pessoas de volta para Deus, e eles fizeram esse movimento através das Escrituras. Então, se você ora por alguém, seja quem for, um filho, um marido, sei lá, o irmão da igreja, que você está percebendo algumas coisas, você quer orar, ore baseado nas Escrituras, para que essa pessoa, ela de fato seja impactada, não pelo aquilo que vai simplesmente você falar, mas que ao falar você fale das Escrituras e revele o amor de Deus, revele a justiça de Deus, e automaticamente o pecado dele vai ser exposto, vai ser revelado, e ele vai ter então a oportunidade de pedir perdão a Deus, se reconciliar, ou talvez começar uma vida nova com o Senhor. Para isso que nós fomos chamados, irmãos. Para isso. As outras coisas são secundárias. Tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu governo. Obrigado por depois de tantas coisas, de tantos homens que o Senhor levantou, apontando para o teu filho, como nós vimos nas Escrituras, Jesus Cristo veio, morreu, como já foi dito aqui, Ele foi nosso sumo sacerdote, se entregou por nós, morreu na cruz, recebeu toda a ira do Senhor. E esse movimento continua, Senhor. Homens pregando o Evangelho, falando das Escrituras, mas de fato nós nos afastamos muito daquilo pelo qual o Senhor nos chamou a fazer. Às vezes nós somos influenciados por muitas coisas à nossa volta, que às vezes julgamos serem boas, mas que em alguns momentos somos enganados por elas. Então abra os nossos olhos, nos ajuda a percebermos as iscas que Satanás coloca na nossa frente, nos ajuda a percebermos os desvios que ele nos orienta a fazer, mas que o Senhor nos ajude a permanecermos nas Escrituras, que todos os nossos movimentos, todos os nossos projetos, eles tenham como finalidade levar as pessoas a terem um encontro contigo. Deus, aqui nessa igreja tem muitos irmãos com dons, talentos. Eu quero te pedir que o Senhor reavive, por favor. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos nesses dias. Estamos vivendo um momento ainda de afastamento, mas nós temos certeza que isso logo vai passar. E que o Senhor não deixe que o nosso coração, que a nossa vida tenha se acostumado com esse momento que estamos vivendo hoje. Não deixe que esse momento que nós estamos vivendo nos ensine a viver de forma errada. Não deixe que a mentira de Satanás na nossa mente, talvez trazendo a nós um comodismo, um conforto, Deus, um afastamento das pessoas, da igreja,
Não deixe que Ele transforme isso para nós em algo bom. Não deixe, Senhor. Por favor, eu peço que o Senhor esteja nesse momento cuidando da tua igreja, dos teus filhos e despertando na vida daqueles que estão hoje sendo contagiados por uma mentira disfarçada de verdade. Eu peço que o Senhor os liberte, que o Senhor os traga de novo para a tua igreja, para o convívio dos santos, para que uma vez vivendo aqui, eles possam então estar vivendo no meio das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cear. Logo assim que você pegar os elementos, você pode orar, comer do pão, beber do cálice. Lembrando que através desse momento, Deus também é revelado a nós e Ele fala aos nossos corações através do seu amor e do seu sacrifício. Tá bom? Vocês podem seguir.